Eu conheci no aplicativo. Achei gatinho. Ela curtiu uma foto minha. Eu adicionei. Tava dando mole, né? A gente se conheceu numa festa. Ele era muito legal. A gente trocou umas mensagens, até que um dia... A minha sorte é que eu tava protegida. Ainda bem que eu tinha antivírus. Que bom que eu levei preservativo. Proteja-se. Use camisinha. Uma iniciativa do Instituto Queiro em parceria com o Pedal e o Sesc. Livre para todos os públicos. Olá, pessoal! Terça-feira, 19 de novembro, começa mais um Bom para Todos ao vivo aqui na TVT, com análise das principais notícias e os destaques do dia. Estamos ao vivo também pelo YouTube e Facebook no canal da Rede TVT. Participe do Bom para Todos nas redes sociais. Vamos para as notícias. Um militar matou a Agatha Félix. O inquérito da Polícia Civil do Rio de Janeiro concluiu que o tiro que matou a menina de 8 anos há 2 meses no Rio de Janeiro foi disparado por um cabo que atirou em advertência para um motociclista. O inquérito classifica o ato de erro de execução e afirma que o PM agiu sob forte tensão por conta da morte de um colega dias antes. O policial teria confundido uma esquadria de alumínio que estava com garupa da moto com uma arma. Logo após o crime, os policiais disseram que o tiro que atingiu Agatha tinha partido de traficantes. A polícia pediu o afastamento do PM da unidade pacificadora da Fazendinha, onde ocorreu o crime. De acordo com a organização Fogo Cruzado, que monitora baleados no Rio de Janeiro, 20 crianças de até 12 anos foram vítimas de tiros de janeiro até 12 de outubro deste ano. 5 morreram. O dólar teve alta recorde desde o início do Plano Real. A moeda fechou segunda-feira valendo R$ 4,20. Hoje pela manhã, a cotação abriu em R$ 4,19. A alta acumulada do ano já bate em 8,56%. E a taxa de desemprego no Brasil é maior entre negros e mulheres, revelou uma pesquisa do IBGE divulgada hoje. Enquanto a média nacional de desempregados é de 11,8%, a de mulheres é de 13,9% e a de negros atinge 14,9%. No caso dos que se declaram brancos, a taxa de desempregados cai para 9,2%. Sérgio Moro foi sondado para ocupar Ministério da Justiça quando ainda era juiz da Lava Jato. O ex-secretário-geral da Presidência da República, Gustavo Bebiano, revelou a sondagem numa entrevista ao jornalista Fábio Panunzio. De acordo com Bebiano, Paulo Guedes, o atual ministro do governo Bolsonaro, fazia interlocução com Moro. Vamos ouvir. E aí veio o dia do segundo turno, domingo, na casa do Jair. A gente chegou lá à tarde, tipo 5, 5 e meia da tarde, ainda estava claro. O Paulo Guedes estava na sala, me puxa, me chama e fala assim: Bebiano, eu quero conversar com você um negócio aqui importante. E foi a primeira vez que o Paulo Guedes mencionou que estava conversando com o Sérgio Moro. Ele me contou que já tinha tido 5 ou 6 conversas com o Sérgio Moro e que o Sérgio Moro estaria disposto a abandonar a magistratura e aceitar esse desafio como ministro da Justiça. E nós apertamos as mãos e combinamos o seguinte: se o Moro realmente vier, não tem problema nisso, no domingo à tarde. Quem comenta as notícias hoje com a gente é o jornalista Leonardo Atushi, editor responsável pelo portal 247. Oi, Leonardo, seja muito bem-vindo aqui no Bom para Todos.
Olá, eu que agradeço, é um prazer estar com você, Thalita. Muito bom estar no Bom para Todos. Que bom, a gente agradece demais. Leonardo, essa revelação expõe ainda mais a suspeição de Sérgio Moro nos processos do ex-presidente Lula. E é suspeição essa que vai ser julgada, inclusive, pelo STF até o final deste ano, conforme já dito pelo presidente da Corte, Dias Toffoli. Concordo plenamente com o que você acaba de dizer e eu não vi o ministro Sérgio Moro desmentindo o Gustavo Bebiano, né? Ele não teve a preocupação de ir às redes sociais para dizer, não, isso que ele falou é mentira, eu não estive com Paulo Guedes, então ele não negou, ele silenciou. Então, quem cala, aparentemente, consente. Se ele teve esses encontros com Paulo Guedes durante a campanha presidencial, vários atos dele são suspeitos. Eu me lembro só de um, que é o mais importante, é o fato dele ter vazado a delação premiada do Antônio Palocci entre o primeiro e o segundo turno. Ora, ele poderia vazar uma delação premiada que atingiria o Partido dos Trabalhadores, que, portanto, poderia prejudicar a candidatura do Fernando Haddad. Se ele tinha um interesse, né, em se tornar ministro, então, claramente, eu acho que isso aí comprova, né, está comprovada a suspeição. Você acha que essa revelação, junto com as revelações da Vaza Jato, vão influenciar a decisão do STF para, de fato, votar por essa suspeição e excluir os processos do ex-presidente para que eles voltem para a primeira instância? Em tese, isso deveria acontecer, mas qual que é o grande drama que a gente tem no Brasil hoje, né? O Supremo Tribunal Federal, ele vem sendo pressionado, cercado, intimidado, tem milícias digitais, tem consultoria, tem assessoria militar no Supremo, que é uma novidade. Então, eu não vejo o Supremo Tribunal Federal hoje com a independência total que se deveria esperar de uma Suprema Corte no Brasil. De todo modo, né, acho que só a Vaza Jato já seria o suficiente para demonstrar a suspeição. Quando você soma a Vaza Jato, essa entrevista do Bebiano, eu acho que é inevitável. Agora, o Supremo é uma corte política. Eles não, em tese, eles não têm nem a obrigação de pautar esse tema, né? Você imagina o seguinte, o Gilmar Mendes pediu vistas. Depende do Gilmar devolver esse pedido de vista para que o caso seja colocado em julgamento. Quem vai dar o voto decisivo é o Celso de Mello. O Celso de Mello é um ministro que em breve vai se aposentar. Inclusive fala-se que o Sérgio Moro queria a vaga dele no Supremo, isso também apareceu, né, nessas conversas todas, né? Será que o Celso de Mello não vai aproveitar essa oportunidade antes da sua aposentadoria para fazer um voto histórico? Acho que sim, mas ao mesmo tempo coloca-se um problema, né? Um problema para as classes dominantes, para as elites. Tudo que aconteceu no Brasil, né, a prisão do Lula, essa eleição muito conturbada, se deu por um único motivo, né? O medo que a direita tinha de enfrentar o Lula nas urnas. Considerar o Moro suspeito significa considerar o Lula, né, apto a disputar eleições novamente, porque ele volta a ter os seus direitos políticos. Então eu acho que é um nó político aí muito delicado, mas eu tendo a acreditar que é possível que isso aconteça. Você foi um dos que ficou surpreso com a decisão do STF em relação à prisão após julgamento em segunda instância? Na verdade, não. Eu achava que isso seria revisto em algum momento, né? O que me surpreendeu, na verdade, foi a votação apertada, 6-5, porque todos ali, todos os ministros, os 11 sabem ler, né? Os 11 sabem o que está na Constituição brasileira, o que é a presunção de inocência. Então, por exemplo, me surpreendeu negativamente o voto do Alexandre de Moraes, que eu achava que daria um voto pela presunção de inocência também. Já imaginava um 7-4. Imaginava até que outros ministros que tinham votado contra a presunção de inocência naquele contexto do ano passado, abril do ano passado, se eu não me engano, que foi justamente para permitir a prisão do Lula, eu achava até que esses ministros poderiam rever seus votos. Não, veja bem, a Carmen Lúcia, todos os outros, né? Então, que isso mudaria, em algum momento teria que mudar, né? Porque é o que está na Constituição brasileira. Eu fui surpreendido negativamente pelo fato de alguns ministros não terem chancelado a presunção de inocência. E também acho que o Congresso Nacional não vai mudar isso, não. Eu acho que tem muita marola, muito barulho, tem muito parlamentar querendo fazer campanha, né, querendo, veja bem, eu fui contra, tal, mas não é algo que interesse ao Rodrigo Maia, à elite do parlamento, né, vamos dizer assim. Então, eu acho que essa mudança ela foi feita por um período muito específico, que era aquele período em que não bastava tirar o Lula da eleição,
mas era preciso prendê-lo para que ele não pudesse ser nenhum cabo eleitoral. Lembrando que o Lula não participaria da eleição já pela decisão do TSE, do Luiz Roberto Barroso, lá, que foi o relator. Mas ele foi preso para ser silenciado, para não poder nem falar que o candidato dele era o Fernando Haddad. Você acredita que essa decisão do STF em relação à suspeição e votando pela suspeição do Sérgio Moro, isso vai fazer com que Lula intensifique a sua participação política, que já está sendo grande, foi lá para o Nordeste, fez um discurso em Recife. Você acha que essa decisão pode intensificar a participação ali política do ex-presidente Lula? Olha, eu acho que o Lula ele já está, né, novamente colocado no jogo e ele está tocando uma estratégia que me parece muito inteligente. Ele quer ter a liberdade total, né? O que significa ter a liberdade total? Ser um homem livre e ser um homem com direitos políticos, né? Apto a votar e a ser votado também, porque o Lula não pode nem votar, né? Ele perdeu os direitos políticos, inclusive como eleitor, o que é uma violência inominável, né? Então, ele vai viajar ao país, mas ele sempre viaja levando ao lado dele o Fernando Haddad. O que ele está dizendo? Bom, se eu tiver os meus direitos políticos e tiver saúde, tiver vontade, tiver disposição, eu pretendo mais uma vez disputar a presidência da República. Ele não está falando isso, eu estou interpretando, né, a movimentação dele. Agora, não podendo disputar, o que ele fala? Olha, o PT tem aí uma alternativa que é o Fernando Haddad. Está claro para mim que o Fernando Haddad vamos dizer assim, o plano B, vamos dizer assim, o plano B que pode virar plano A a qualquer momento. E nisso não tem nenhum demérito ao Haddad, não, pelo contrário. É que a grande liderança política, de fato, do Partido dos Trabalhadores é o Lula, né? Os eleitores talvez gostassem, né, de ter a opção de votar no Lula. Então o Lula se coloca como candidato, se ele tiver os direitos políticos, aí ele vai avaliar. Agora, o que eu acho é que o processo político no Brasil não pode, mais uma vez, ser violentado, né, dizendo o seguinte: não, como não conseguimos enfrentar o Lula, vamos tirar o Lula do jogo, né, que foi o que foi feito em 2018. Agora, Leonardo, muita gente tem interpretado a postura do ex-presidente como um acirramento da polarização política que existe hoje e que isso abriria campo para o centro, de repente, se colocar como uma alternativa viável diante dessa polarização. Você acredita que isso possa acontecer? Sobre essa questão da polarização, eu tenho feito um comentário que vai na contramão disso, né? Porque eu acho que o Lula, de fato, ele representa não um polo, né, radical de esquerda. Eu vejo o Lula como um político de centro no Brasil. Ah, mas como assim de centro? Sim, um cara que governou durante 2 mandatos, foi bom para os ricos, foi bom para os pobres, foi bom para a classe média, né? Botou todo mundo para dialogar, criou lá um conselhão, um Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, onde você toda semana encontrava empresários, grandes empresários e representantes de movimentos sociais. Então, para mim, isto é centro, né? Existe muita gente à esquerda do Lula em outros partidos políticos, dentro do próprio PT e em movimentos sociais. Talvez a própria Dilma fosse uma política à esquerda do Lula, né? E o Bolsonaro, eu não acho... O Bolsonaro, ele está na extrema-direita. Então, eu acho que não cabe a comparação entre extrema-direita e centro. Agora, de fato, quando você tem 2 forças políticas que têm muita densidade, que têm força, sei lá, o Bolsonaro tem 30% do eleitorado, o Lula tem pelo menos 30%, isso reduz tremendamente o espaço para aqueles que se autoproclamam centro, né? Então, o espaço para o PSDB, o espaço para o DEM, o espaço para o Luciano Huck, para essas outras forças, fica limitado. Só que eu acho que tem outro nessa análise, né? É você chamar de centro a direita tradicional. O fato da extrema-direita estar no poder não significa que a direita tradicional seja o centro. Ela continua sendo direita, né? O centro, para mim, na minha opinião, eu me considero centrista, eu também me considero uma pessoa de centro, eu considero o Lula o político do centro no Brasil. Ah, mas ele é operário, mas ele é o cara que dialoga com todas as classes sociais, né? Então isso, para mim, é governar pelo centro. Leonardo, agradeço demais a sua participação. Foi muito bacana ter batido um papo com você. Tomara que se repitam essas entradas aqui, essas conversas. Estou sempre à disposição. E é engraçado porque na TV, né, na TV tradicional, tem que ser tudo rapidinho, né? Entrar, fazer um comentário curto. Aqui a gente fica horas falando. Aqui é tudo mais curtinho, realmente. Vamos te chamar para participar aqui também, vai ser bem legal. Maravilha. Obrigada, Leonardo. Um beijo, até mais. Tchau, tchau. Obrigado.
Olha só, o Bom para Todos faz um rápido intervalo. Na volta, a nossa conversa aqui no estúdio é sobre a possível privatização de duas das mais lucrativas empresas públicas brasileiras e que armazenam o bem mais precioso do século XXI, os seus dados. A gente traz ainda também atualização sobre a Bolívia e tem participação da Rede Nossa São Paulo. A gente já volta. Até já. Oi, pessoal. Boa tarde para todo mundo que acompanha a gente pelas redes. Já vou ler uns comentários. Eu falo com ele, pode deixar, eu explico direitinho. Pode deixar. Eu não estou recebendo os comentários. Pode entrar. Tudo bom? Deixa eu pegar aqui o nome dos dois. Walter. Oi, Walter. Prazer, Thalita. Tudo bom? Prazer, Seja bem-vindo. Muito obrigado. Pode se sentar. E o Murilo. Oi, Murilo. Tudo bom, Thalita? Tudo bom? Seja bem-vindo também, pode se sentar. Vem um pouquinho mais para cá, isso. Walter, deixa eu só confirmar uma coisa com você. A gente está colocando todos os seus créditos na chamada, quando eu estou te chamando. Mas eu preciso de algo mais reduzido para colocar no seu GC. O que eu posso colocar? Pois é. Porque você é jornalista, né? Você falou mas o jornalista não vem muito ao caso com o debate em si. Debate. Eu acho que o debate é legal por fato de eu ter sido secretário de gestão de vários governos. Então posso colocar ex-secretário de gestão? Pode. Ex-secretário nacional de gestão, pode ser. Isso, ótimo. Maravilha, é isso. Pode ser. Bom, porque daí cabe. A gente tem um espaço reduzido, mas... Bom, para todos de volta ao vivo. Duas das mais lucrativas companhias públicas brasileiras podem ser privatizadas pelo governo Bolsonaro. Pois é. E esse nem é o principal problema. O Serpro e a Dataprev armazenam e processam informações confidenciais mantidas pelo governo. Informações sobre todos nós. A declaração do imposto de renda, emissão de passaportes e carteiras de motorista, registros de nascimentos e óbitos no país, cadastros trabalhistas, além do processamento dos pagamentos de aposentadorias, pensões e seguro-desemprego. São informações consideradas valiosíssimas para qualquer empresa que busca dados de potenciais clientes. Os significados e riscos dessas privatizações a gente discute hoje aqui no estúdio do Bom para Todos. Estamos com o jornalista e escritor Murilo Bansi Machado, que é pesquisador do Laboratório de Tecnologias Livres da Universidade Federal do ABC, e Walter Correia da Silva, que foi secretário nacional de gestão do governo Lula e chefe da assessoria especial para a modernização da gestão no governo Dilma Rousseff. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada pela presença. Obrigado. Eu que agradeço. Queria que vocês começassem explicando para a gente por que é tão problemático que dados como esses, que são armazenados por essas duas estatais, passem para as mãos de empresas privadas. Existe, de fato, um risco de que esses dados, que são sigilosos, possam ser usados para outros fins, que possam ser vendidos, possam ser negociados? É esse o risco que a gente corre? Walter. Bom, eu acho que é até mais do que isso, na verdade, tá certo? Eu acho que a gente está falando da soberania nacional. Sim. Né? Você não tem nenhum país sério no mundo que vai disponibilizar seus dados confidenciais, seus dados estratégicos para empresas privadas, tá certo? Porque são coisas que, de fato, movem o país. Né? Todo o sistema financeiro do país, todos os dados dos cidadãos, dados das empresas, né? Não são só dados de cidadãos e cidadãs, dados das empresas também. Cruzamento entre essas informações contábeis, dá para saber qual é o prejuízo que teve, qual é o lucro que teve, quanto ganham os seus funcionários, enfim, são uma série de dados importantes. Vou citar um exemplo que está bem efervescente, vai? Sim. Recentemente, o nosso presidente do Supremo Tribunal
requisitou informações sigilosas que estão na base do SERPRO. Sim. São de 600 mil pessoas ou empresas, né, que são pessoas que pagam impostos, que depositam em bancos, em instituições financeiras, etc., que tem ali sigilo de empresas, sigilo de cidadãos, e tem pessoas politicamente expostas ali. Nós estamos falando de 600 mil contribuintes. Quando a gente eleva isso para 90 milhões de pessoas, a gente já começa a ter uma base. E você viu o estardalhaço que foi feito em relação a isso, várias... Tanto é que o ministro recuou, né? Teve que recuar. Sim. Né? Pressão do Ministério Público, pressão da PGR, pressão de várias outras instituições, teve que recuar por conta de uma gota no oceano do que representa essas informações, base de dados sigilosas que a gente tem. Né? Sem considerar questões de sistemas, que é um próximo passo que eu queria abordar depois, e ouvir um pouco o Murilo também sobre essa questão. Claro, já que você deu alguns exemplos, para a gente até explicar o porquê que esse bem é tão valioso, eu li algumas anotações, enfim, que circulam na internet sobre o seguinte. Por exemplo, dados de um ex-servidor que são vendidos para uma empresa. E daí essa empresa, assim que esse servidor entra com aposentadoria, ele começa a receber ligação de empréstimo consignado. Por isso que é tão importante esse tipo de dado para as empresas, para que elas possam vender algum tipo de produto em cima daquelas informações que são comercializadas. É isso? Explica para a gente. Às vezes as pessoas começam a receber a ligação antes que o próprio beneficiário saiba que já deu tudo certo com ele. Puxa, é impressionante, né? Sim. Não é à toa que a gente diz já há algum tempo que os dados são como o petróleo do século XXI. Isso. São um ativo valiosíssimo, talvez o principal ativo que a gente vai ter daqui para frente. E aí que, quando a gente está falando de empresas que gerem dados estratégicos, né, para o país e dados muito sensíveis dos seus cidadãos e cidadãs, isso é especialmente mais complicado. E ainda mais, Thalita, porque hoje, no Brasil, nós não temos em vigor uma lei que efetivamente proteja os nossos dados pessoais. Nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, ela já foi aprovada pelo Congresso, ela vai entrar em vigor apenas no segundo semestre de 2020. Então, enquanto isso, o governo está aí meio desesperado para privatizar, vender tudo, mas nós precisamos ter muito cuidado para regulamentar como isso deve ser feito. Espero que não seja feito, mas se for feito, isso precisa ser muito bem regulamentado. Por quê? Essa lei ainda não entrou em vigor, nós temos uma ou outra lei para proteger um ou outro tipo de dado, mas não de maneira geral. E outro ponto crítico dessa legislação é que uma legislação desse escopo precisa de alguém que a fiscalize, né? Que veja o que está acontecendo, que eventualmente puna, que dê aviso e tal. Essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que foi assinada pelo presidente agora em julho, no projeto inicial ela era uma autarquia com independência técnica, financeira. Ela virou, pelo menos de maneira transitória, como que um puxadinho da Presidência da República. A gente não sabe se ela vai ter autonomia técnica. Financeira já não vai, administrativa já não vai provisoriamente e, tecnicamente, eu tenho minhas dúvidas. Se for a mesma autonomia que tem um fiscal do IBAMA, por exemplo, para aplicar multas, eu acho que a gente está um pouco perdido. Então, nesse ponto dos dados, isso é crucial a nossa atenção. Ou seja, fica bem claro que, caso essa privatização aconteça hoje, não há garantia nenhuma de que esses dados não serão comercializados. Não existe uma garantia, isso vai precisar ser muito bem regulamentado nessa venda. O governo precisa assegurar que isso seja respeitado. Mas, assim, são muitas coisas envolvidas, né? Porque você vende, tudo bem, os dados dos brasileiros e brasileiras, os dados do governo federal. Para onde vão esses dados? Para um servidor privado? Em que país que vão estar hospedados esses servidores? Qual a legislação desses países que regem esse tipo de dado? É bastante complexo para a gente simplesmente falar, vende, arrecada aí o que tem que arrecadar e deixa tudo para lá. Sim. Agora, Walter, o governo coloca que todas essas privatizações são para enxugar custos de alguma forma, mas são duas empresas estatais que dão lucro. É contraditório. Sim.
além delas darem lucro, elas têm ganho prêmios de excelência disputando com empresas privadas. Não é apenas entre as empresas públicas e as empresas estatais, disputando com grandes empresas multinacionais, tem ganhos prêmios de excelência. Sim. Então, de 2002, quando o Lula entrou, havia um sucateamento muito grande dessas duas empresas, que foram sendo saneadas ao longo de todos esses anos, né? A Dataprev é um grande exemplo disso, ganhou vários prêmios em vários anos seguidos e deu vários anos consecutivos de lucro. Mas o problema maior não é só essa questão de ser lucrativo, só aí já é uma aberração, só aí já seria, tá certo? O que é que está enxugando de custo quando são empresas lucrativas e pior, né? O que mais estarrece é que essas empresas, elas são orgânicas ao Estado brasileiro. Sim. Não é como você fazer, por exemplo, uma privatização de um aeroporto, de uma rodovia ou de uma ferrovia, que, bem ou mal, as empresas privadas podem prestar o serviço ali. Vai ter um custo para a sociedade isso, mas pode prestar um serviço. Nenhuma outra empresa pode prestar o serviço que o CERP e o Dataprev prestam para o governo. São mais de 4.000 sistemas, orçamentário, financeiro. Tem um monte de informações que são estratégicas ao país que não pode, isso está em mão privada. Sim. Segundo, se for privatizada, a empresa que for suceder a CERP e Dataprev, ou as empresas, vão continuar fornecendo esse serviço para o governo federal. Não tem outra empresa que possa fornecer. Ele não pode fazer uma licitação com qualquer empresa do mundo, ninguém está em condições de prestar os serviços que hoje o Dataprev e o CERP prestam, porque foram 50 anos trabalhando sistemas que nós chamamos de estruturantes do governo. Tá? Então, para você ter uma ideia, enquanto eu estava lá, a gente fez um consórcio CERP e Dataprev para fazer um novo sistema de gestão de pessoas. Nós pesquisamos o mundo inteiro para ver se tinha um sistema que pudesse ser customizado. Não existe. É uma especificidade muito grande do Estado brasileiro. Você tem o Exército na folha, você tem, né, as Forças Armadas todas, você tem todos os servidores, todos os aposentados. Então nós tivemos que começar do zero. Nós ficamos 4 anos para trabalhar alguns módulos desse novo sistema. Hoje eu não sei como é que está, porque já faz algum tempo que eu saí desde 2015, então não sei se avançou ou não. Mas era tão complexo e tinha um monte de equipes técnicas trabalhando nisso full time, né, para ver a complexidade que é isso. A partir do momento que você monta um sistema desse e coloca no Estado, ninguém mais vai poder fornecer. Então o monopólio vai continuar, só que com um problema muito mais sério. Você vai pagar quanto por esse monopólio? Que preço, né? Que preço que isso vai ser? Essa é a questão. E hoje as empresas dão lucro, reinvestem no parque tecnológico, reinvestem em segurança da informação, coisa que esses caras não vão fazer, porque o interesse deles é o lucro. Eles fornecem, quer dizer, eles investem em segurança de seus dados específicos, enquanto empresa, para os seus, né, para a sua concorrência, mas agora os dados do cidadão, da cidadã, do Estado brasileiro, o que eles vão investir nisso? Se hoje já o investimento não é o suficiente, imagine depois que for privatizado. E eles não vão ter concorrência, vai ter que ser feita dispensa de licitação em todas, você vai pagar por um preço provavelmente muito maior, né, do que está pagando hoje, sem o lucro que essa empresa dá de reinvestimento na própria empresa. Então, os danos são enormes, né? Sem considerar, obviamente, o que é mais importante, que é a questão da soberania mesmo do país, que vai estar na mão desses caras, né? Você não tem como contratar esse serviço de outra pessoa. Não tem. Não existe no mundo alguém que possa fornecer o que o CERPRO hoje fornece, por exemplo, para o governo. Sim. O que o Dataprev fornece. O que coloca um risco de capacidade operacional. Exatamente. Porque se hoje o Brasil, que é mais grave, entre aspas, desligar CERPRO e Dataprev, o governo para. E o país para também, consequentemente. Mas só para completar o que o Walter disse, a que preço? Isso é muito importante. A gente privatiza e depois vai ter que comprar a prestação de serviços dessas empresas. Sim. A que preço? Nós já tivemos, é bom lembrar, na história recente do Brasil, a privatização de uma empresa crucial de tecnologia da informação, a Datamec, e que depois o governo brasileiro teve que recuperar
alguns serviços que essa empresa prestava, porque eles ficaram inviáveis, ficaram muito caros e cada vez mais caros. Aí chegou um momento que a própria Dataprev teve que recuperar diversos dados, trazer de volta para o Estado para processá-los, porque simplesmente ficou inviável, né? Uma empresa vendida pelo valor mínimo. Claro. Né, na licitação. Vou incluir nessa conversa mais uma pessoa, é o analista de sistemas Sérgio Rosa, que foi diretor do SERPRO de 2003 a 2007 e presidente da Federação Nacional dos Trabalhadores em Processamento de Dados. Olá, Sérgio, seja muito bem-vindo aqui no Bom para Todos. Boa tarde. Sérgio, o que a gente percebe é um descaso muito grande por parte do governo com duas estatais tão importantes e que detêm material tão importante para o país e para a população em geral. Eu saúdo aí o meu colega Walter, que trabalhamos juntos no governo Lula, e o Estado, ele não pode mudar de negócio. Não dá para o Estado dizer que vai funcionar como uma empresa. Uma empresa, ela pode trabalhar no ramo de confecção de roupas e se as roupas não estiverem dando muito lucro, ela pode mudar para sapato. No entanto, cabe ao governo cuidar da sua missão constitucional. Não se trata de falar da empresa SERPRO e da empresa Dataprev somente. Trata-se de falar das informações. Estamos vivendo um debate intenso na sociedade sobre os relatórios do COAF. Quem violou, se violou, qual foi a finalidade daquilo e por que tem o relatório do COAF? Porque tem um sistema de informações estável, muito bem concebido, que foi feito pelo SERPRO, que é o SIS-COAF. Não tem problema com este sistema. As pessoas usam, podem fazer um bom ou um mau uso. Pegue-se um sistema desse, ofereça-se à iniciativa privada. Ofereça-se àqueles que são fiscalizados. Isso é impensável. Fazer uma coisa dessa é como se desse as investigações da polícia para o acusado. Então, isso não é uma questão empresarial, é de responsabilidade do governo com o seu povo. A mesma coisa sobre a Dataprev. Lá tem o cadastro dos contribuintes e dos beneficiários do sistema da Previdência. É projeto do Paulo Guedes privatizar a Previdência. Essa Previdência ainda não foi privatizada, espero que não seja por reação da população, assim como o Chile está dando algum sinal leve de que não é bom esse caminho de privatizar a Previdência. E começar agora entregando os dados da Previdência para os bancos, isso é quase um crime. Então, temos que passar um pouco por cima das empresas. Não são só as empresas, são seus trabalhadores, seu conhecimento, tecnologia. Esses sistemas, eles têm inteligência acumulada. Não tem empresa que chega e consegue aplicar um sugador de algoritmos e depois concluir o que um CIAF faz. Não vai fazer isso. Nós já trabalhamos no SERPRO há muito tempo. Eu não sou funcionário de carreira, mas tive a honra de ser diretor. O CIAF é um grande sistema. O acompanhamento pela população na internet das contas públicas é resultado do CIAF, assim como na Previdência, do cadastro do contribuinte que está na Dataprev. Então, é desmontar o Estado, repassar esses dados. O governo ainda justifica, alega, que o Ministério da Economia... não, na verdade não é no Ministério da Economia, que é o sigilo bancário dos correntistas, que costuma ser protegido pelas instituições financeiras particulares ou públicas, estão tão bem guardados quanto estariam esses dados caso eles passassem para as mãos de uma empresa privada. Esse negócio de empresa privada é segura, a empresa privada não é desonesta, ela disputa o mercado e parte para a concorrência com as outras empresas. O papel da empresa privada é auferir lucro, ter resultados, e o capitalista sumiu, agora é o capital financeiro, não dá nem para saber quem é que é o responsável pelo que se passa ali.
Aliás, o filme Lavanderia, que pode ser visto no Netflix, é sensacional. Não existe responsabilidade. Então, não dá para dizer que um banco vai ser fiel depositário de uma informação aonde outro banco é concorrente dele. Vai ter o jogo da concorrência. E no Estado não tem o jogo da concorrência. O Estado tem que prover os serviços para o cidadão. O Estado tem que cumprir a Constituição. Eles estão tentando, de certa forma, desmontar a Constituição, mas ela foi aprovada em 1988, com participação da população e não pode ser jogada fora. Passar essas informações para a iniciativa privada é trabalhá-la como produto. Então, quem tem o produto pode negociar, pode, como eu falei antes, mudar de ramo. Não estou gostando de trabalhar aqui com esses dados de previdência, não. Eu vou jogar isso para qualquer outro, que agora eu vou trabalhar outro assunto. Não pode ter essa flexibilidade. Tem que ser obrigação, é dever do Estado. Então, não é questão de ser honesto ou não ser honesto, é o papel de cada um. A iniciativa privada concorre com seus outros parceiros no mercado. E, às vezes, aparece uma coisa pior, que é o monopólio. Eles se juntam entre si e aí é que a gente não vê nada, a população não vai ver nada. Você acha que, inclusive, essa terceirização, essa privatização pode ser prejudicial para a gestão do governo? Com certeza. Eu até lamento, porque, de falar o que eu vou falar, é que esse governo não quer gestão, ele quer entregar tudo. Então, seria prejudicial para um governo que pensasse em fazer gestão da sua máquina para prestar os serviços à população. Mas um governo que passa a taxar seguro-desemprego, esse governo não tem credibilidade. Então, precisa do movimento popular, precisa do Congresso, o papel que a TVT está fazendo agora de cada vez mais jogar esse debate para a população é muito importante. Somos nós, da população, que vamos ter que reagir. Se depender do governo não, do desgoverno, nada vai acontecer de bom para a população. Sérgio, agradeço demais a sua participação, a conversa, a indicação de filme, inclusive, tem tudo aqui. Muito obrigada, Sérgio. Obrigado por ter sido convidado, parabéns para vocês e vamos adiante, porque nós não vamos perder isso, não. É isso aí. Obrigado, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Olha só, o Bom para Todos faz um rápido intervalo, mas a gente já volta. Até já. E daí depois eu volto aqui para o estúdio, tá bom? Claro. Tá bom. Só deixa eu organizar aqui essa questão. Eu vou voltar com uma questão que foi levantada pelo IDEC, que o Dataprev recentemente abriu uma licitação para adquirir uma tecnologia de reconhecimento facial, daí foi contestado pelo IDEC essa licitação, e inclusive porque eles afirmam que primeiro vocês têm que resolver o vazamento de dados que está acontecendo para depois pensar em desenvolver outras tecnologias, enfim. A gente fala um pouquinho sobre esse posicionamento. Você falou que queria falar sobre outra coisa específica, você já falou nessa... Não, eu falei, mas tem uma outra coisa que o Murilo toca no assunto, que eu acho que é a reestatização de serviços que foram privatizados, que eu acho que é legal a gente comentar um pouquinho mais. Tá bom, ótimo. Acho que isso é... Tá. Está tendo um movimento no mundo inteiro de reestatizar coisas que foram privatizadas. Tá bom. Você quer dar alguma pauta específica, Murilo? Tem alguma questão específica que você acha que a gente tem que tratar? Não, acho que esse por é aí, o ponto. Né? Essa parte da licitação eu não tenho conhecimento, então eu prefiro tá não bom. Eu não acompanhei muito bem. Não é uma notícia boa, na verdade. É uma notícia bem ruim. Tá. Eu acho que na verdade, para a gente focar, inclusive, mais nessa questão do vazamento que tem acontecido. Sim. Então, assim, tem que trabalhar melhor a segurança antes de você pensar numa privatização. Voltamos no estúdio, tá bom. Então, voltamos já para o estúdio. Ok. Não, legal. Aí a gente fala um pouquinho mais sobre a lei, que Isso, sobre a lei também. É muito, muito importante.
Bom, para todos de volta ao vivo e a gente volta para a nossa conversa aqui no estúdio. Estamos hoje discutindo os riscos da privatização de duas das mais rentáveis empresas públicas brasileiras, a Dataprev e o Serpro. Aqui no estúdio, jornalista, escritor e pesquisador Murilo Bansi Machado e Walter Correia da Silva, que foi secretário nacional de gestão do governo Lula e chefe da assessoria especial para a modernização da gestão no governo Dilma Rousseff. Quero trazer um posicionamento do IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. No começo do ano, a Dataprev abriu uma licitação para adquirir uma tecnologia de reconhecimento facial, de impressão digital, e essa licitação foi contestada, inclusive, pelo IDEC, que pediu para que ela fosse suspensa e afirmou que é preciso primeiro que a empresa resolva o sistemático vazamento de dados de beneficiários do INSS antes de pensar, enfim, nessa licitação. Porque isso tem acontecido, esses vazamentos já acontecem de alguma forma. Ou seja, é preciso investir mais na segurança e não pensar numa privatização nesse momento. É essa a conclusão que a gente pode tirar? Claro, sem dúvidas. O IDEC tem razão. A gente precisa resolver um problema que existe. E é importante a gente reconhecer que o problema existe e tentar resolvê-lo, né? Privatizar não significa que o problema será resolvido. Em diversas empresas privadas, todas as semanas, no mundo inteiro, a gente ouve notícia de que dados foram vazados, de que a segurança foi quebrada. Acontece, mas o que nós precisamos fazer é lidar com o problema, reconhecer que ele existe e lidar com ele, né? Nós temos a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, que vai entrar em vigor no próximo ano, determina diversas maneiras de a gente cuidar dos dados e punições severas, tanto para empresas privadas quanto para empresas do governo. Nós já precisamos começar a nos mobilizar para que isso aconteça, porque depois que a lei entrar em vigor, as punições são bastante altas. A lei é bastante positiva nesse sentido. Extremamente positiva, Sim. Extremamente positiva. Inclusive, um dos princípios dessa lei, a parte mais importante dela são os seus princípios, que são ótimos, é o da finalidade, que é inspirado também na legislação europeia que entrou em vigor no ano passado sobre proteção de dados. Ou seja, nós não podemos tratar dados de maneira genérica. Esse tratamento precisa ser específico. E específico para aquela questão, para aquele dado foi coletado. Então, eventualmente alguém compra a Dataprev ou compra o Serpro, se existe um determinado dado que foi entregue para fazer o meu cadastro na carteira de habilitação, esse dado não vai poder ser usado para um banco de dados X, Y, Z que trate de outra coisa que não tenha nada a ver com isso, né? A lei delimita muito bem a responsabilidade de quem detém os dados, punições para que, no caso de esses dados serem mal geridos e responsabilidades muito claras. O Brasil está atrasado em relação a essa legislação, de não ter colocado ainda em prática ela, ou a gente está num timing bom? A gente está num timing bom, mas é muito importante, seria muito importante que a nossa autoridade já estivesse funcionando. Por exemplo, antes, né, ela foi sancionada agora há pouco pelo presidente em julho, seria importante que ela já estivesse em funcionamento para orientar as empresas, né? Como a legislação europeia entrou em vigor no ano passado e muitas empresas brasileiras prestam serviços ou para cidadãos e cidadãs da Europa ou para empresas, já começa a haver uma adaptação. Mas tem muitas pequenas, médias empresas no Brasil que vão precisar se adaptar. Não é uma mudança simples e seria muito importante que tudo já estivesse pronto, né, com autonomia funcionando para orientar todo mundo, porque pode não parecer, mas o segundo semestre do ano que vem está aí e não é muito simples. Sim. Exatamente. Agora, Walter, o Murilo até comentou no bloco passado sobre essa questão da reestatização que aconteceu com um serviço similar no passado. E parece que é uma tendência, inclusive mundial, de reestatização de empresas públicas. E no Brasil a gente está na contramão, tem o governo privatizando tudo. Houve, somente na Europa, né, um movimento de privatizar serviços que são essenciais, né? E de 2000 para cá, houve um movimento contrário, de reestatizar esse serviço, porque começaram a ser ofertados à população de uma forma muito pior do que o serviço público fazia e com preço muito mais elevado.
né, sem contar a chantagem das empresas sobre os próprios governos. Então, esse movimento ele foi muito maior de 2009 para cá, então, ou seja, ele está cada vez acelerando mais. Então, existe aqui uns dados da TNI, que é a Transnational Institute, baseado na Holanda, que mais de 800 serviços foram restatizados no mundo de 2000 para cá e 83% disso de 2009 para cá. Sim. Principalmente na área de saneamento básico, energia elétrica, transporte público, né? Eu não tenho a menor dúvida que vai acontecer exatamente isso 1 ano ou 2 anos depois que privatizarem o SERPRO e o Dataprev. Porque são serviços absolutamente, como eu disse, orgânicos do Estado brasileiro. Não é uma coisa como o Sérgio Rosa falou, que vai comprar uma loja de roupa, né? Vai vender roupa, você pode comprar roupa de quem você quiser, uniforme você pode comprar de quem você quiser. 4.000 sistemas que já estão incorporados ao Estado brasileiro, você não pode comprar de qualquer um, né? E o que o Murilo citou, a questão da Datamec, né? Eles chegaram a tal ponto na negociação com o governo que eles iam parar o seguro-desemprego, parar de pagar o seguro-desemprego porque não entraram num acordo de preço com o governo. O Ministério Público teve que intervir, né? Então formou um termo de ajuste de conduta com essa empresa, né, que foi privatizada, né, a Datamec, com a Dataprev, representando o governo, mais o Ministério Público. Você vê, eu tenho aqui a declaração do Ministério Público, numa intervenção jurídica, que onde a empresa interrompeu o seguro, o que eles falam no Ministério Público? Fundado receio de grave lesão ao patrimônio público e à ordem social e econômica em decorrência da interrupção da prestação de serviço público essencial. Então isso foi em 99. A Dataprev assinou esse termo de ajuste de conduta junto com essa outra empresa e começou a reinternalizar esse serviço. Sim. Foi até 2011 para fazer isso. Ou seja, demorou 12 anos para reinternalizar um serviço que é absolutamente essencial e fundamental. Imagine com esses outros, isso aqui é o pagamento de um seguro-desemprego. Sim. Você imagina algo do sistema financeiro, algo que tem... E quem trabalha na Caixa diz que até hoje tem problemas por conta da privatização da Datamec. Exatamente. E outro ponto, Walter, muito importante, Thalita, que tem relação com isso, é a potencial perda de autonomia tecnológica do Brasil em determinadas áreas, né? Em muitos setores do governo, nós já somos dependentes de uma ou outra empresa porque a gente sai comprando licença de software proprietário. Sim. E aquilo você faz todos os seus trabalhos em determinado formato, com um determinado software, com determinada empresa. Daqui a pouco essa empresa aumenta o preço da licença ou restringe alguma coisa que você mesmo fez, que o próprio governo fez com o dinheiro público, e nós ficamos na mão dessas empresas. Você fica refém totalmente. Você fica refém. Sim. Então, a depender de quem compra isso, para onde vai levar esses dados, de que maneira isso vai ser processado, nós corremos o risco de ficarmos dependentes, de perder a nossa autonomia tecnológica, de perder capacidade no Brasil de desenvolvimento de tecnologia, que nós estamos falando de 2 empresas que desenvolvem tecnologias e tecnologias muito importantes, e é outro risco que se corre. Sim. Essas 2 empresas trabalham com sistemas próprios hoje em dia, vocês sabem? Para justamente não ficar refém de produtos terceiros? Não, existe desenvolvimento de tecnologia, existe contratação também de tecnologia, mas quando o Estado está lidando com isso, ele consegue ter o controle. Mesmo que ele contrate alguém para fazer uma tecnologia, ele pode internalizar essa tecnologia, ele pode espelhar essa tecnologia, ele pode exigir que a licença seja de uma determinada maneira ou de outra. Muitas vezes, quando você privatiza, você perde um pouco esse controle. Claro. E quando você tem uma empresa privada gerindo um sistema que é vital para o seu Estado, né? Por isso que eu nem gosto de falar, a empresa deu lucro ou não deu lucro. Não, nós estamos falando de serviços essenciais. Quando o Walter esteve no governo, eu também estive em um determinado momento. Quando o governo precisa de um serviço para ontem, as empresas de tecnologia do Estado estão prontas para fazer. Muitas vezes o Estado, o governo, ele não tem como fazer aquele pagamento imediatamente. A gente sabe como funciona a burocracia no Brasil, né? Muitas vezes tem uma coisa para ajeitar aqui, outra ali, mas esse serviço é feito. Ou essa manutenção, ela continua. Dali um pouco, isso é pago. Numa empresa privada, quando você deixa de pagar,
sabe o que ela faz? Deixa de fornecer. Ela desliga, ela deixa de fornecer. Sim. Então, quando nós estamos falando de questões fundamentais para o Estado, nós temos que tomar muito, mas muito cuidado para entregar isso na mão de parceiros privados. Claro. Agora, vocês acreditam que a gente corre o risco do governo buscar, de alguma forma, sucatear esse serviço justamente para justificar uma possível privatização? Porque a gente sabe que acontece com outros serviços. O SUS é um caso bastante emblemático disso, de sucatear para justificar, de repente, o fim ou a privatização. Vocês acham que a gente corre esse risco? É possível e é possível até começar a fatiar, né? Sim. As empresas como estão fazendo com a Petrobras, como estão fazendo com a Caixa, enfim. É possível que tudo isso aconteça. Agora, disso que o Murilo estava falando, para poder ter o mínimo controle sobre o que vai estar essas empresas, o que essas empresas estarão fornecendo, né, para o governo, vai ter que montar estruturas gigantescas. Então, todo ponto de vista, não tem o menor sentido isso. Né, porque do ponto de vista de sanear as empresas, não existe, porque as empresas, por bem ou por mal, dão lucro. Sim. Consegue dar lucro, consegue reverter parte desse lucro em investimento no próprio parque tecnológico, consegue ter novas pesquisas nessa área do governo, etc, etc. Eu tenho até os números. Olha, no ano passado, o Serpro teve faturamento de 3,2 bilhões de reais e Dataprev 1,26 bilhão de reais. E daí tem essa questão dos funcionários também. O Serpro possui 9.100 funcionários e Dataprev 3.400. São muitos funcionários também que a gente não sabe, caso aconteça uma privatização, não sabe se esses funcionários vão continuar trabalhando, prestando esse serviço, né? Então, alguma parcela desses trabalhadores podem continuar na empresa, mas certamente vários serão. Sim. Mas não é nem esse o problema maior. O problema maior é qual é a capacidade do Estado brasileiro de gerenciar os serviços que estão sendo fornecidos para ele. Qual é a negociação que vai ter? Como vai negociar isso se você não tem técnicos qualificados para isso? Vai ter que montar uma estrutura. Ou seja, mais gasto, mais despesa, gigantesca, porque vai ter que trazer os melhores técnicos do mercado para poder dialogar. Agora, tem uma outra coisa também que pouco se discute nisso. Quais são os valores dessas empresas? Né? Porque você não está falando ali de estrutura física, não está falando só dos seus trabalhadores, você está falando de toda a inteligência do Estado brasileiro. Quem que pode precificar um negócio desse também? Sim. Fora os dados e as informações, tanto do governo quanto das pessoas. Como é que você precifica isso? Isso, na verdade, não tem preço. Né? Se a gente imaginar o que pode ser feito com dados do nosso imposto de renda, da nossa aposentadoria, da registro de condutor de veículo e por aí afora, entrada e saída de mercadoria no país, isso é um ativo muito, mas muito importante. O COAF é uma gota no oceano. Exato, exatamente. Deu tudo isso que deu, toda essa comoção que deu no meio jurídico, no meio... E é esse o ponto. Hoje, as empresas utilizam esses dados para prever comportamentos, para tentar nos vender coisa, utilizam isso politicamente para ganhar uma eleição, para passar uma mensagem. A gente viu o que aconteceu no Brexit, na eleição dos Estados Unidos, até aqui na eleição do Brasil já teve problema em relação a isso. Quer dizer, esses dados são muito sensíveis para a gente tratar disso como apenas mais uma empresa que vai ser privatizada para gerar caixa. Claro. Não é que... É que o Walter falou sobre essa questão do COAF, sobre o barulho que foi feito nesse momento, mas quando aconteceu esse anúncio da privatização dessas duas empresas, eu não ouvi tanto barulho assim. Então, assim, esse barulho vai acontecer quando isso voltar a ser discutido? Vocês imaginam que possa ter uma força de resistência grande em relação a essa privatização? Eu acho que está sendo colocado muito pano por cima disso. Não entro no debate, não entro na discussão que nós estamos fazendo aqui hoje, porque, primeiro, não há um conhecimento um pouco mais profundo sobre os analistas da grande mídia, ou da mídia de uma forma geral, que possam entrar um pouco mais nessas questões nessa seara. Eu acho que essa coisa do COAF é uma perna importantíssima para a gente estimular o debate. Claro. Né, justamente fomentar isso. Falar, olha, se com o COAF deu tudo o que deu, vocês imaginam quando começar a vazar informações, orçamento, estou pegando em dados, pegando sistema do orçamento brasileiro. Né? Coisas que estão dentro do orçamento, dentro do sistema financeiro, de uma forma geral, que estão lá no Banco Central,
que são estratégicos até para o país, dentro do Banco Central, quando começa isso a aparecer de uma forma natural, né, porque eles detêm o produto, como o Sérgio Rosa falou, o produto é deles a partir desse momento, mesmo que tenha uma série de regras, mesmo que tenha legislações específicas sobre isso, se hoje nós já temos dificuldade de segurar, como foi citado o INSS, o cara antes de aposentar já estão ligando para ele, você não quer crédito consignado, etc. Você vai aqui no centro, você compra informações do seu imposto de renda, né, tá lá, em CDs e tal. Se hoje a gente já não consegue ter um controle maior com todo o rigor que a gente tenta colocar dentro dessas empresas, imagina depois que isso for privatizado. Eu acho que... Claro. E não se tem, a sociedade brasileira não faz a menor ideia desses riscos todos que nós estamos falando. Né? E do valor desse material. Sim, exatamente, não faz a menor ideia disso. São empresas um pouco desconhecidas, né, também da população. Parece palavrão a gente falar em SERPRO e DataPrev, né? Mas quando a gente falar que esse aplicativo que você está usando para acessar um serviço público foi feito por uma dessas empresas, o tanto que essas empresas têm de informação e gerem essas informações nossas, de todos nós e do Estado brasileiro, aí a coisa já fica um pouco mais complexa. Quando você vai declarar seu imposto de renda, você entra no sistema do SERPRO. É ali que você coloca todas as tuas informações, das tuas dívidas, do que você ganhou, do teu patrimônio, etc. E manda para um banco de dados do SERPRO. Lá está protegido. Né? É isso que as pessoas precisam entender. Quando você faz teu CPF, você está dando todas as tuas informações num banco de dados do SERPRO. Quando você coloca todos os teus benefícios, quanto você está recebendo numa aposentadoria, está dentro do DataPrev isso. Claro. É isso que as pessoas precisam entender. Claro, acho que a tentativa foi essa, foi levar mais informação para as pessoas, para os nossos telespectadores, para os internautas e realmente, acho que a gente aproxima quando fala de dados, seja do imposto de renda, seja de INSS, que aproxima da população para entender melhor do que se tratam esses serviços e esses dados. E a operacionalização do Estado, né, que são os sistemas. Sim. Você simplesmente pode travar o país por conta dessa irresponsabilidade. Exatamente. Pessoal, quero agradecer demais a presença de vocês. Obrigada, Murilo. Obrigada, Foi um Walter, prazer por trazer enorme. tantas informações aqui pra gente. Foi um prazer enorme. Obrigada. Bom, olha só, antes de terminar o Bom para Todos, terça-feira é dia de participação da Rede Nossa São Paulo aqui no programa. Com um dado importante, às vésperas do Dia da Consciência Negra, 70% dos paulistanos avaliam que o preconceito e a discriminação contra a população negra se mantiveram ou aumentaram nos últimos 10 anos na capital paulista. Sobre a pesquisa Viver em São Paulo, Relações Raciais, conversamos agora com a Carolina Laterza, que é assessora de projetos da Rede Nossa São Paulo. Oi, Carolina, tudo bom? Oi, tudo bem. Queria que você falasse um pouco sobre esses resultados. É um número muito grande de pessoas que acham que se manteve ou que aumentou, de fato, o racismo na cidade de São Paulo. Sim, esse número ele é bem alto, né? E a gente viu, inclusive, um aumento nessa percepção por parte das pessoas brancas. Sim. Né? Teve um leve aumento do ano. A gente conduz essa pesquisa anualmente, né? Agora, 2019 foi o segundo ano que nós fizemos e a gente percebeu um leve aumento nessa percepção por parte das pessoas brancas. O que a gente pode supor que tem a ver com o fato da gente finalmente estar falando sobre esse assunto. Isso tem aparecido mais na mídia, isso tem aparecido mais na imprensa, isso tem sido foco de grupos de discussão, seja na internet, sejam presenciais, e isso é muito bom que se fale sobre o assunto. Muitas denúncias rodam pelas redes sociais, isso é importante. Sim. Agora, um outro dado que é também bastante preocupante, os locais mais racistas para os entrevistados são as ruas e espaços públicos e escolas e faculdades. Pois isso foi até interessante, porque semana passada também saiu a pesquisa do IBGE, né? Falando sobre, pela primeira vez no Brasil, nós temos mais pretos e pardos das universidades públicas do que pessoas brancas. E foi bastante surpreendente. Surpreendente, na verdade, não, né? Já era esperado, dado o histórico que a gente tem no nosso país de racismo, que a escola e a faculdade seja o terceiro lugar onde as pessoas mais percebem que há diferença no tratamento entre pessoas negras e pessoas brancas. Sim. O campeão de todos são shoppings e supermercados. Absurdos, 68% das pessoas percebem que há diferença no tratamento. E são números bem próximos, né? Shopping e supermercado 68%, ruas e espaços públicos 64%, escolas e faculdades 62%.
muito alto também. Sim, e além desses, né, tem também no trabalho, no transporte público, em hospitais, e todos, para esses 6, mais de 50% da população acredita que é a diferença. Sim. É um número bastante alto. Claro, outra informação bastante interessante, a percepção de que declarações, comentários ou piadas com conteúdo racista ou preconceituoso feitos por políticos estimulam o racismo ou preconceito na cidade de São Paulo. Ao todo, 75% acreditam que, é claro, que estimulam. Sim, a gente achou interessante. Essa pergunta não estava na pesquisa anterior, que a gente lançou em 2018, né? Estava nessa pesquisa nova de 2019. E ela é importante justamente para trazer a questão da responsabilidade sobre o que as pessoas postam, em especial políticos ou até mesmo pessoas públicas, influenciadores, de se responsabilizarem pelo que eles falam e pelo que eles incitam, né? Quando eles falam piadas ou comentários de cunho racista. Claro. Carolina, muito obrigada pela participação e por trazer esses dados aqui para a gente. Parabéns pela Rede Nossa São Paulo por sempre ir atrás desses dados tão importantes para a gente pautar e botar em discussão. Obrigada a vocês. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. E o Bom para Todos fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao nosso programa nas reapresentações. Tem hoje às 11 horas da noite e amanhã às 9 horas da manhã. Você que nos acompanha pelo Facebook ou YouTube, dá like no nosso vídeo. Se quiser, compartilhe também. Muito obrigada pela companhia e até amanhã. Tchau, tchau.